Bom dia, mais uma Autoestima 360 com a maravilhosa Aline. E a gente veio hoje com a parte 2 que não podia faltar. Meu Deus, bom dia! Polêmico, né? Polêmico, mas muito gostoso de se falar, né? Por um lado polêmico, por outro lado é um tabu. Total. Total. Fui cancelada por esses dias no encontro, viu? Mentira. Fui. Conte-nos. Fui porque mulheres... Era um encontro de mulheres casadas, onde eu dei a ideia da gente falar sobre um tema e coloquei sexualidade feminina. Nem coloquei sexualidade conjugal, enfim, sexualidade feminina, né? Falarmos sobre nós mesmas. Menina, disseram que era melhor não, que era um tema muito polêmico, que poderia dar problema. Ué? Eu não fui. Se for pra ficar calada, eu não vou. E é tão importante a gente conseguir falar sobre isso, né? E quebrando as barreiras. Porque assim, eu também tenho dificuldade de falar sobre isso, porque dentro da minha casa a gente não tinha esse tipo de conversa. Então vai muito de família pra família, mas é muito importante a gente falar sobre isso pra gente ter trocas. Porque às vezes você tá passando por algo que você tá achando que é só você que passa e a amiga também passou e pode te dar uma dica de como recuperar aquilo, de como conseguir consertar aquilo dentro da relação, até mesmo se você não tiver uma relação. Concordo. Não é? Porque a sexualidade, Dani, ela começa com a gente, né? Ela Sim. começa lá na infância, na verdade. Quando a gente se olha no espelho, quando a gente vê nosso cabelo, passa um batom, quando a gente se descobre, né, feminina. Ou mesmo os homens, né, se descobrem masculinos. Mas hoje aqui, diretamente, a gente tá falando mais para as mulheres, né? Sim. Então, nossa sexualidade, a gente descobre ela lá na infância. Ela vai muito além do que o sexo, né? Eu acho que primeiramente, ela é física, né? Ela é comportamental, né? É sobre Sim. atitude, sobre vestimenta, né? E pra que medo de falar? Se sexo foi inventado por Deus, né? Sexo é uma coisa maravilhosa. O sexo físico em si, entre homem e uma mulher, principalmente eu defendo o sexo entre os casados, né? Sim. Que a gente tá vendo muita coisa pejorativa, né, por aí. Isso eu sou contra. Mas a relação do sexo conjugal, né, entre marido e mulher, ela é essencial. E isso vai do começo de casado até o fim dele. Né? A gente tem que se programar todo dia pra ser bonita. Programar, que eu digo, é mentalmente, né? O marido ajuda muito nisso, né? A gente vai falar ao decorrer aí do nosso tempo aqui hoje, que o marido pode nos ajudar muito, o homem pode nos ajudar muito nisso. Eu acho que a feminilidade, ela é muito importante quando você se olha no espelho para você ser uma boa mulher. Para você ser uma boa mulher em casa e na cama, né? O sexo, a relação dentro do quarto, a relação conjugal dentro do quarto, ela é tão importante quanto fora. E a autoestima tá ligada muito nisso também, né? Total. Porque se a mulher ela não se cuida, se de alguma forma ela se deixou em segundo plano, isso afeta diretamente numa relação sexual dentro do casamento. Totalmente. Né, as pessoas não fisicamente se olhando, aí você não tá se sentindo bem por algum motivo. Claro que envolve muitas coisas, às vezes envolve parte hormonal da mulher, né? E há que se buscar, porque senão não estou bem com isso. Eu com 45 anos hoje, eu tive que buscar ajuda médica, né? Porque chega um momento que com essa idade a gente vai perdendo hormônios, né? E tem reposição hormonal, tem muitos tratamentos hoje que é feito. Por quê? Porque eu sei que sexo entre eu e meu marido é muito bom. Então, se tá faltando ali, já não tá mais como era antes, peraí, aonde que tá errando? Se for hormonal, se for físico, eu vou procurar um médico. Mas às vezes isso é mental, isso é psicológico. Então aí eu tenho que conversar com meu marido, é onde entra o diálogo. Sim, porque o que acontece? Penso eu, Aline, vê se você concorda comigo. Quando a gente é adolescente, a gente tá na flor dos acontecimentos e das novidades. Os hormônios falam sozinhos, né? Falam sozinhos. Então, por isso que a gente precisa quebrar esse tabu e falar. Porque às vezes você tá sem hormônio, não é sem vontade de... Gente, exatamente. Procura um médico, procura uma pessoa que fale abertamente sobre isso, para que isso não interfira diretamente no seu relacionamento. E muitos relacionamentos acabam por isso, né? Eu, né, nesse curso de noivo que a gente dava, e eu sou católica, né, e por que eu tô falando de religião? Porque qualquer religião, todos, né, fazem amor, né? Todos têm relação sexual no casamento. Então, se isso era incluso, porque era dos meus temas, era a sexualidade. Então, se isso é incluso dentro da própria igreja, dentro da própria religião, isso é bonito. E isso foi inventado, feito por Deus. Deus não faria nós termos essa conexão física e vai além disso, que pra mim é de alma isso. Porque eu costumo dizer que a gente não só tira a roupa, a gente tira a roupa da alma, né? Sim. A gente consegue mostrar os brincos da mulher. A gente consegue mostrar pro nosso esposo a nossa alma.
né? Não só o corpo. Ali às vezes a gente tá com um dia, não tá muito bem com a gente fisicamente, mas se a sua alma estiver bem, você também consegue. Ali, o sexo dentro da igreja, ele é totalmente benéfico. Fora dela também. Desde que feito com consciência, com amor, não desrespeite o outro, porque tudo é válido. Sim. As pessoas, às vezes, eu sou muito cara de pau pra falar sobre isso, né? Sempre fui. E aí as pessoas às vezes perguntam pra mim, Aline, mas e aí, né? Meu marido às vezes quer, por exemplo, ele me pede sexo oral, né? E eu não sei, porque tem gente que é muito religioso e tem medo, se não tá Se fazendo é um pecado, né? E tal. Gente, dentro de 4 paredes, tudo pode, desde que não denigra o outro, não faça o que o outro não queira, é dentro do respeito, e isso tudo é conversado. Eu gosto disso, É um eu não gosto combinado, daquilo. É uma cumplicidade. Então, na sua opinião, não tem pecado em 4 paredes. Não tem, Isso não é tem. muito importante. Não tem, porque eu até perguntei pro padre, amigo nosso uma vez, né? Aham. Dentro da religião, o que isso era possível. Ele falou, peraí, né? Até o pastor Cláudio Duarte brinca que, ó, é verdade. o seio da mulher é braille, né? É como se fosse uva, né? Cacho de uva que tá lá na Bíblia. Os seios da sua mulher é como cacho de uva. O que você faz com cacho de uva, né? Você chupa, né? Não tenha medo, você faça. E as pessoas têm... começa lá na casa da gente. Isso é um tabu que vem verdade. dos nossos pais, dos nossos Sim. avós. Apesar que eu tenho uma avó bem moderna. A minha avó nunca teve muito receio em falar sobre isso, mas a minha mãe sim. Incrível, né? Pulou aí alguma etapa. Pulou uma geração. Pulou alguma etapa que não pode. Eu sempre fui muito de conversar com minhas filhas. E o Marcos também. Apesar de ser homem, ele conversa muito com as nossas Que é filhas. muito importante também ter essa visão masculina dentro do casamento. Exato, né? e a gente descobre que ao longo de conversar com mulheres, que tem mulheres que fogem do marido, elas não querem. O que aconteceu? Que quando você namorava, você não tinha dor de cabeça. E agora você tem. Né? Agora você tem dor de cabeça, agora você tá cansado. Como você disse, lá na adolescência, os hormônios falam pela gente. Então, você não vê se você tá cansado nem nada. Mas depois dos 30 anos e depois de um tempo junto, você tem que olhar por um outro caminho. É o caminho de estar com o outro, é o caminho de ter o outro fisicamente. Para unir mesmo corpos, alma, casamento. Você une de uma maneira que, assim, eu falo que o sexo... Carnal e espiritual. Carnal e espiritual. O sexo dentro do casamento, ele é metade. Não adianta você dizer, mas ele não é o principal. Para mim é. Mas o que você aconselha para essas mulheres, por exemplo, que estão casadas, sei lá, 25 anos, 30 anos, que já não tem mais vontade? Porque eu escuto muito isso por conta do salão, né? Não é mais a mesma coisa, nem sei mais o que é isso. Porque elas deixam os problemas estímulo. diários dominarem. Essa é a primeira posição. Muito poucas mulheres, elas têm esse problema hormonal, a não ser que ela já tenha mais de 40, ela não se cuidou ao longo da vida, não faz exercício físico, envolve um monte de coisa. Mas o principal, e é o primeiro que começa a aparecer, é quando você deixa dominar as outras coisas. Eu costumo dizer que os problemas seus vão continuar no dia seguinte, se você fizer amor ou não. No outro dia, suas contas vão estar lá para ser pagas. Só que se você fizer amor, você vai amanhecer melhor no outro dia. Talvez com a mente mais aberta, mais aliviada, mais feliz, mais segura de si, que você consegue até encontrar uma solução para aquele problema que você achou que você não deveria ter feito amor, porque você estava pensando em outra coisa. Às vezes você tá tenso, você descarrega ali e sobra tempo para pensar. Exatamente. E você fica uma mulher mais segura de si. Eu falo, você olha no espelho, você é a mulher mais linda do mundo. Por que você é? Não, tem um monte de mulher mais bonita lá Sex fora. shop, vale? Claro que vale, vale. Você quer usar? Eu não gosto disso, não usa. Mas eu gosto, use. E tenta pelo menos, as pessoas às vezes não tentam. Eu tentei várias coisas que eu falo, pelo amor do pai, some com isso aqui que eu não quero nunca mais na minha vida. Mas eu tentei, ele é meu marido, eu sou mulher dele, vamos tentar. Porque vamos brincar, se divertir. Aí você... descobrir junto, na verdade. Hoje em dia, as traições, porque isso tem muitas, né? E a principal delas é justamente pela falta de sexo no casamento. Às vezes não falta de sexo, porque tem mulher, do modo pejorativo, que só deita na cama e espera o marido fazer o que ele tem que fazer e cai fora. Estrela do faço mar. a obrigação. Mulher estrela do mar. Eu vou fazer a obrigação que ele é meu marido e você cai fora daqui. O homem às vezes não quer isso. Entendi. O homem, ele é muito visual, né? O que você faz? Tanto que eu não tenho lingeries bege, nude.
Não tenho. Porque, primeiro que eu acho isso estraga prazer. Mas não sou só eu, meu marido. Ele fala, o dia que você colocar uma lingerie bege pra mim, eu já sei que naquele dia você não quer nada comigo, porque eu vou broxar. É um sinal. Então, é quando um você sinal. brava com ele, você coloca uma lingerie bege. É um sinal, dorme de calça jeans, né? Não tem esse termo que a gente ouve por aí, né? Ah, essa daí tá mal-humorada hoje, deve ter dormido de calça jeans essa noite. Gente, lembrando que aqui a gente tá falando pra mulheres, então por isso a gente tá deixando um pouquinho o homem de lado. A gente não tá falando aqui que vocês são obrigadas a transar com o seu marido depois de ser o dia inteiro ofendida. Exatamente. Aí é assunto para um outro podcast. Entendam, porque, né, vamos deixar explicado, porque o povo só pega o que convém. Aí fala assim, caramba, obviamente claro que o dia que eu tô brava com o Marco, as coisas são um pouco mais difíceis de acontecerem fisicamente, né? Porque aconteceu alguma coisa, você tá brava, a mulher é muito sentimental e tal. Mas eu aprendi com o tempo que também não vai adiantar eu ficar o dia todo brava com ele, né? Exceto por um motivo muito grave, que às vezes a mulher tem ali dentro da casa. Sim. Mas assim, por um motivo muito banal, eu ficar brava com ele o dia inteiro, eu vou perder de ser feliz, né? E punir sem sexo, gente, é o pior caminho que você pode fazer. Porque muita mulher pune no sexo, tipo assim, só que daí mal. Seu marido sai da sua casa bravo com você não fez amor com ele porque você tava bravinha. E aí, no outro dia, a mulher lá do trabalho, que ele lida com ela ou costuma conversar, ela deu um sorriso maior, como vai, tudo bem, ela tá mais simpática que você, ele começa a olhar com um olhar diferente. Tudo isso é abrir brecha pro inimigo dentro do seu casamento. Então, eu falo, vai lá, faz amor com seu marido. Aliás, isso faz você até fazer as pazes. Você pode até começar meio que assim, eu vou fazer, mas... E aí você começa e se soltando, Tem até aqueles memes, né, que aparecem no Instagram, que o boy tá bravo, a mulher passa de lingerie na frente. Tipo assim, vamos acabar com isso agora. Já fiz isso, hein? É a maneira que eu disse aquele dia, como falar que eu tô errada sem dizer que ele tá certo. Entendeu? Tô errada, peraí, vou precisar de uma lingerie, a gente já faz amor. Vou passar aqui na frente fingindo que... Já fica tudo bem. Passar aqui. Faz comida às vezes com uma lingerie, uma camisolinha mais sexy. Tem mulher que depois que casou nunca mais usou. É verdade. E marido é visual, eles gostam, né? Pra que eu vou procurar fora de casa, sendo que eu tô muito bem servido? O leão, ele não sai pra matar, pra comer, se ele tiver com a barriga cheia. Eu tava conversando com um amigo meu esses dias sobre sexo e sexualidade, e ele falou uma coisa que foi muito interessante. Ele falou assim, Dani, a gente pode até olhar, mas se a gente tiver de barriga cheia, a gente não vai querer comer. Igual comida, você come todo dia, claro, você sai bem comido de casa, você olha, você fala, nossa, aquele bolo ali parece gostoso, mas eu tô cheia, eu não vou querer não. Exato, porque é a mulher, como eu me olho, eu sou bem amada, eu sou bem servida dentro da minha casa. Mulherada, vamos começar a fazer chá de noite pra esses maridos. As mulheres, eu chego ao ponto de ouvir, e são mulheres muito próximas a mim, inclusive. Eu espero meu marido dormir, eu faço de tudo para que ele vá primeiro. Primeiro, eu vou dormir sempre com o Marcos. Ele fala, vamos pra cama, bem? Nós vamos pra cama junto. A gente dorme junto. Pra fazer amor todo dia? Claro que não. Mas assim, a gente dorme junto. Pra isso já é um hábito. E uma cumplicidade, pra ter uma companhia. Né? Senão um vai lá dormir 10 horas da noite ou 3 horas da manhã. Sabe? Não traz isso um benefício pro casal. E aí a gente vai... A mulher espera, faz de tudo para que o marido vá primeiro. E ela vai devagar. Às vezes, e isso ouvindo de mulheres, tá? Sem respirar... Que é pro marido não acordar e não ter que procurá-la. Gente, pelo amor de Deus, o dia que o meu marido parar de me procurar, eu falar, opa, o que tá acontecendo? E outra, imagina se fosse o contrário. O marido esperar você dormir pra ir deitar. Como que isso, né, chegaria até você? É meio que constrangedor. Qual seria a sua autoestima? Né? E que bom que a gente é procurada pelos nossos maridos. Né? Minha amiga psicóloga, ela deve estar assistindo, inclusive, que ela disse que ia assistir. Ela costuma comentar alguns casos que chegam até ela, né, ao consultório dela, e tem mulheres que se sentem agredidas psicologicamente porque o marido toca nela. Porque o marido... Sabe aqueles toques durante o dia, que geralmente o marido tem costume de, às vezes, dar um tapinha na bunda, né, falar alguma coisa no ouvido.
essas mulheres, elas se sentem agredidas psicologicamente porque o marido tá fazendo isso. E eu falo, caramba, quando foi que o mundo deu essa invertida, Mas você sabe né? o que eu acredito nessa situação? Que pode ser algum trauma da infância que precisa ser tratado mesmo. Por exemplo, algum toque esquisito que ela teve na infância e chega desse jeito. Então, por isso que a gente precisa falar e por isso que não pode ser um tabu. Porque às vezes você acha que você tem um problema com você, sexual, mas é algum trauma que você traz de algum momento da sua vida. Exatamente. Porque eu tenho relatos assim, quando o meu marido me toca de tal jeito, eu assusto, eu fico brava, é involuntário porque eu já sofri abuso na infância. Então, talvez o jeito que esse toque venha te remeta a esse trauma e por isso que não pode ser um tabu. Por isso que o sexo tem que ser tratado e aberto entre mulheres para que isso seja compartilhado e a gente procure ajuda. Sim. Uma ajuda, gente, às vezes a gente desabafa com uma amiga, é gostoso, você desabafa, mas quando você procura uma ajuda que a pessoa tem entendimento e clareza que ela naquilo, vai mais a fundo, que né? ela vai mais a fundo, ela pode te trazer dados científicos, Exato, né? exato. Pode te trazer dados científicos a ponto de você arrumar uma coisa que tá errada, mas não é com o sexo em si, com você, mas com trauma, né? Então, assim, por isso que o sexo precisa parar de ser um tabu e ser falado entre as mulheres. Elas perderam uma grande oportunidade no dia que você não foi, de talvez consertar algo que esteja errado. Mas Sim. talvez a vergonha de não querer é exatamente por isso. Tipo assim, olha, não tô bem no meu relacionamento conjugal sexual, então eu nem quero ouvir. E aí o casamento tá destruído. Tá inteiro. destruído, Inteiro. Aí você não sabe, porque essas mesmas mulheres em outros encontros reclamaram que o marido não faz um agrado, o marido não faz, ok, mas o que você tá fazendo pra isso? Sim. Né? Uma mulher boa de cama pode ter certeza que você vai ter seu marido aos seus pés. Porque, o sexo compra tudo? Não, gente. Mas ele é uma boa parte disso. E como você se transforma nessa mulher bem, né, dentro do sexo conjugal? Falando, dialogando, fazendo, né? Não é assim, quanto mais bolo você bate, ali você faz, melhor você fica, mais seu bolo vai saindo macio. Assim é o sexo, né? E o sexo maduro, que eu digo, eu falo que o meu hoje é muito melhor, 30 anos depois com o Marco, do que quando eu comecei. Porque hoje vocês têm uma intimidade, né? Essa intimidade que a gente vai criando com o outro, que a gente só Essa tem com o construção, outro, né? essa construção não só do amor, como do sexo físico, a gente se dá com o tempo, ela é melhor que o sexo da primeira vez, que você ainda não conhece a pessoa, você não tem aquela intimidade, né? Existem mulheres que têm vergonha, por exemplo, do próprio corpo, mas pro marido não tem. E eu acho isso uma beleza. Claro que ela não tem que ter vergonha lá fora, porém, pro marido ela não tem. Por quê? Porque é o que eu digo, ali ela abre a alma dela também. Ali a nossa alma está totalmente exposta ao outro. E o mérito, nesse caso, é do marido que deixa ela super à vontade. Que não fica colocando defeito no corpo, que não fica falando uma coisinha ou outra que a mulher leva no coração. Um outro relato muito importante, e cabe às mulheres ouvirem, mas era preciso os homens ouvirem, que tem uma moça que ela reclamou que ela queria conhecer outras posições. Porque o marido tinha a mesma, eu costumo chamar marido galo, né? Que vai lá, sobe em cima, né? Ele já pula, isso, Tchau, e sai. obrigada. Se você teve prazer, se você não teve, né? Não tá muito preocupado com isso. E ela querendo ter um pouco de conhecimento maior, que ele era o único namorado que ela tinha tido, eles já estavam no começo de casado, ela orientou ele, vamos trocar, fazer outras posições que ela viu na internet, né? Viu coisas boas, que tem a pornografia também, que aí entra um outro assunto, que isso destrói casamento. E ela viu e deu a deixa pra ele na hora, né, da relação. Ele simplesmente falou assim, que é isso, tá querendo ser puta? Ele disse pra ela, achei disso, assim, eu falei pra ela, o que você fez? Ela falou, eu travei. Óbvio, como que você faz alguma coisa depois dessa? E dentro de quatro paredes, seja puta do seu marido. Você tem que ser. Lá fora, o Marco falou, lá fora eu quero uma madame, uma senhora. Dentro de casa, dentro do nosso quarto, eu quero uma puta pra mim. Então não é pecado, não é feio, não é aquela mulher que você foi lá na casa da tia da zona lá pegar. Não é, ela é sua. E só sua. E olha que bênção. Você poder ter uma puta exclusiva só pra você. Tudo aquilo é só seu, sempre foi, sempre será. Com segurança. Com segurança, né? Porque eu costumo dizer que camisinha... O casamento e o relacionamento tem esse benefício, né? De você não precisar se preocupar. Tem tudo ali.
É um assunto tão Mas complexo, tem que né, vir Dani? das duas partes, né? Que a gente fala assim, eu fico meio pensando, essas meninas ficam assim, mas é só tá falando pra gente, é porque é direcionado mais pras meninas. Claro que dentro desse assunto entra que nem a Aline tá falando. Poderia ter um podcast de homem falando sobre isso, mas a né? gente pode falar também e compartilhar depois para as meninas mandarem para os maridos. Que esse caso, eu tenho uma amiga que também estava lá há anos casada, ela já era mais coroa, né? Então daí ela começou a descobrir sex shop, essas coisas, com a meninada lá que ela começou a trabalhar. E aí ela levou embora aquelas bolinhas. O marido dela simplesmente xingou ela. Perguntou, aonde você tá aprendendo essas coisas? Ela ficou sem graça. Então, mas eu acho que isso envolve um pouco da autoestima do homem também. Você sabe por quê? O homem, às vezes, medo de a mulher descobrir coisas, se achar o máximo, e ele não é aquilo tudo, e ela procurar pra fora. Às vezes tem um certo medo do homem ali. Mas aí envolve também quem é você pra sua esposa. Sim. Né? Eu tô fazendo, por isso a importância do diálogo. Tá bom pra você? Não tá? Fala. E de eu quero tal bem, coisa. Né? É ambas as partes, a mulher, mas também a gente tá falando aqui pro homem. Tipo, a mulher tem que tratar bem, o marido tem, mas o homem também, pra não correr esse risco, porque lá fora também tem um monte de homem gentil dando risadinha. E isso aí vale pros dois lados. Os dois lados. E aí você a mulher tem que fazer de tudo pro marido, mas o marido também pra ela, né? Sim. Foi-se o tempo que nossos avós, bisavós, a gente... elas pensavam que, né, mulher era apenas para procriar, não era para sentir prazer, né? Tanto que a avó de uma amiga, ela falou que ela nunca viu o esposo pelado. Nossa. Ela nunca viu. Era no escuro que ele entrava dentro do quarto. E esses homens de antigamente, nós estamos falando aí de 50 anos atrás, eles iam muito em casa de mulheres, prostíbulo, né? Porque lá é onde eles sentiam prazer e que a mulher eles só usavam para procriar mesmo, né? Isso... Por que Deus faria você se casar com uma pessoa, dividir conta, dividir problema com ela e ela não poder sentir prazer com você? Como assim, né? Olha o pensamento dos antigos. E hoje em dia, aí foi do 8 ao 80, né? Mas, porque daí verdade, banalizou. Porque daí agora você procura sexo pra fora de boa, tá tranquilo, ok. Mas esse raciocínio que você trouxe é legal. A gente pode trazer pros dias de hoje. Como você divide uma vida de conta, de cansaço e prazer nada? E é por isso que eu digo, e vida, a gente tem problemas quase que diariamente, né? Às vezes uma semana mais, outra semana menos, mas se a gente for deixar isso dominar, realmente nem vivendo a gente vai estar mais. Manda uma dica universal aqui pra nós, mulheres, assim, a gente ter ânimo. Porque eu no bastidores, na primeira entrevista, eu falei assim, eu sou preguiçosa, viu? Ela falou assim, eu deixo minha preguiça de lado. Eu falei, eu não. Não. Dá uma dica pra nós. Eu deixo minha preguiça de lado, porque o meu prazer, eu já ouvi... eu vou pegando muito relatos do que eu ouço e trazendo como exemplo pra mim. De uma amiga que ficou viúva e ela falou assim, eu tenho saudade de quando meu marido me procurava e quantas vezes eu falei, eu quero dormir. E aí hoje eu lembro dele, eu só choro, porque eu queria ele de volta na minha vida. Eu daria tudo pra fazer amor com ele todo dia agora. Então eu falo, caramba, tá aqui do meu lado, meu esposo, lindo, maravilhoso. Eu começo a ver beleza, porque admiração também é tesão. Sim. Né? Você olhar pro outro. É um dos princípios, na verdade, E né? se cuidar, porque assim, os homens principalmente agora, na verdade não era nem para as mulheres ouvirem, que mulher se cuida um pouco mais. Mas homem, Dani, homens, ou chega às vezes do serviço, muito mal toma um banho e ele quer fazer amor com a mulher dele. Ele não agradou, ele não passou um perfume, às vezes quem tem cabelo, meu marido não tem, mas quem tem não penteia nem o cabelo. Aí eu falo, caramba, você também tá ajudando, né? O Marco às vezes vem com a samba canção dele velha, que ele adora. Aí eu brinco com ele, eu falei, putz, daí você não tá colaborando com o meu tesão, né, cara? Porque vem com aquela samba canção horrorosa. Então, assim, ele brinca e de vez em quando fala, essa aqui eu gosto de dormir com ela. Mas é também a parte do homem, né, de se aprontar, de vestir. Às vezes o Marco vem pronto pra mim, eu não vejo ele se vestindo pra gente sair, porque ele vem aquele homão lindo pra mim, né? Às vezes ele fala homão, né, porque meu marido tem 1,67 m, mas eu falo que é homão lindo, que eu tô enxergando ele com 3 metros de altura, né? Mas é porque ele se arrumou e veio pra mim. Então ele vem com esse homem, com H maiúsculo, pronto. Cheiroso, cuidadoso. Cuidadoso, sempre barbinha ali feita, barba cheirosa. Aquilo também dá um estímulo na mulher, né? Você vê que ele tá se cuidando. E uma tranquilidade de falar, pô, tá tudo certo aqui. O outro não tá garantido nunca. A gente não vai morrer garantido, não vai. A gente tem que se garantir todo dia pro outro.
Eu pra ele pra mim, e assim tem que ser. Porque lá fora tá muito fácil. O mercado lá fora, a régua tá alta. Tá. Porque você vê uma mulher muito bem vestida lá fora e o homem tá vendo ela apenas bem vestida. Hoje nós estamos aqui trocadas, arrumadas, para um bom podcast, né? Mas lá eles veem a gente dentro da casa acordando, com dor de barriga, de TPM, descabelada, sem maquiagem. Eles nos veem assim. Sim. E nos amam, apesar de tudo. Mas todo dia vendo assim, pera. Porque lá fora eles só vão ver a mulher bonita, bem trocada. Porque a hora que você sai pra fora... E aí você sai, porque a partir do momento que você põe o pé fora da sua casa... Peraí, você tá com o cabelo arrumado, você tá com uma roupa, você tá perfumada. Pra quem lá fora? Se o principal é pra quem tá dentro da sua casa. Isso. E se você não consegue se arrumar pro seu próprio esposo, pra sua própria mulher, você vai se arrumar pra quem lá fora? Aí já põe um ponto de interrogação. Aí fica a pergunta, pra quem que você achar o outro bonito lá fora tá muito fácil, né? Sim, tá muito fácil. O outro tá arrumado, você não sabe os defeitos dele, você nunca viu ele com uma dor de barriga. Então tá muito fácil. Mas se arrume dentro da sua casa sempre. Sempre, 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 sempre. A gente disse no outro podcast... Eu limpo casa, eu faço comida, mas o Marco dificilmente ele me pega cheirando alho e cebola. Dificilmente. A hora que ele chega na minha casa no final de tarde, eu tomei um banho pro meu marido, porque ele merece. Sim. Né? Ele tá com a comida ali pronta, mas tá com a mulher também, pelo menos tomada banho. Não, mas eu me sinto até constrangida. Por exemplo, se meu namorado chega e eu não tô nem tomada banho, arrumada, eu me sinto constrangida, envergonhada. Ele vai abraçar quem? O alho e a cebola? Não, gente, você tem perfume na sua casa. Você tem condições de estar bem. E outra também, é uma inteligência emocional que eu acho que a mulher tem que ter. O cara passou um monte de problema o dia inteiro lá fora. A hora que ele abre a porta, ele tem o impacto de te ver arrumada, bonita, maquiada, ele até esquece, alivia. Pô, cheguei. Tem uns memes no Instagram que o cara tá olhando assim, olhando no Instagram e ele vê uma mulher linda. Né, bem arrumada e tal, na rua, ou tirou uma foto, sei lá onde. Ele olha assim, ele olha pra mulher dele, é a mulher dele no Instagram. Só que ele olha e mostra uma mulher fazendo faxina, totalmente descabelada, totalmente... E ele fala, nossa, quem que é essa aqui? Porque na verdade ele quer aquela ali. Ele quer alguém que cuide da casa, que cuide da comida, ele quer. Mas ele também quer uma mulher cheirosa. Tem mulher que chega do trabalho, 10 horas da noite, tá com a roupa do serviço ainda fazendo alguma coisa. O marido vê ela todo dia daquele jeito. Então, e aí a gente escuta muito aquela frase assim, ó, eu fazia de tudo e ele não me deu valor, agora essa daí só vive arrumada, gastando o dinheiro dele. Oi, querida, tá certo. Eu aprendi uma coisa, viu, gata, que a mulher tem valor pro homem quando ele investe o dinheirinho suado dele ali. Exato, e você tem que pedir, né? Meu marido não consegue, não tem condições financeiras. Vá buscar, ajuda ele, faz alguma coisa até ele poder te bancar. De bancar, que eu digo, o Marcos nunca falou pra mim, eu preciso comprar uma calcinha, uma lingerie nova. Nunca falou não. O único não do Marcos é se não tivesse dinheiro, né? Se não, pode comprar. Quero um batom. Nunca falou, mas você já tem um. Nunca falou, porque ele sabe que eu preciso estar bem. Né? Quando eu fui fazer, eu tenho 2 cirurgias plásticas, e quando eu fui fazer, o Marco não me proibiu. Ele só dizia que tinha medo de morrer na cirurgia, tem esse tipo de medo. Sim. Mas ele nunca me proibiu. Ele bancou a cirurgia porque ele sabia, ele falou, bem, pra mim você tá linda, tá ótima. Mas se pra você não tá bem, vamos lá. Por quê? Porque ele sabia que eu preciso estar bem em primeiro lugar para poder estar bem para ele. Sim. E isso deu bom para ele. Olha que investimento bom. Não, sabe o que eu ouvi esses tempos atrás? Eu achei muito, muito real. Você sabe o valor do cara quando você olha para a mulher dele. Se a mulher dele estiver bem, você sabe que ele cuida bem da mulher. Se não, aí o cara reclama, fala, pô, a minha mulher só anda, não sei o quê, e a mulher do cara tá bonitona. Ele tá investindo na mulher que ele tem. Claro, porque você tem que investir naquilo que você usa. Você cuida do carro. Totalmente, porque você usa ele não pode quebrar, porque você tá dependendo do carro para te levar para lá e para cá. Por que você não cuida da sua mulher? Que você usa não no modo pejorativo, você usa para amá-la. Sim. Né? Fisicamente, emocionalmente, você usa para amá-la. Então, como que ela está? Você usa para ter um bem-estar, um conforto. É uma preocupação, Sim. Né? O Marco chega, não é todo dia, tá, gente? Mas vira e mexe, às vezes ele chega e ele fala assim para mim, como foi seu dia hoje? Foi tudo bem? Ou... já tô com tesão, gente. Sabe, assim, numa frase dessa. Aí você fala, nossa, mas que facilidade. O tesão que eu digo não é assim, vou pular em cima do meu marido. Não, gente. Aquilo ali, ele plantou uma sementinha do amor. Quando ele tá preocupado, como foi meu dia?
Pode ser que ele perguntou por educação, porque ele resolveu perguntar. Ok, mas perguntou. Sim. Foi importante pra ele saber como foi meu dia, sabendo que eu fico em casa, que eu cuido das coisas dele, cuido da casa. Mesmo assim, ele perguntou como foi meu dia, assim como às vezes eu pergunto, tá tudo bem? Foi tudo bem hoje? Então, assim, é uma troca inicialmente emocional, né, psicológica, pra depois ser física. Sim. Total. Essa condição que eu digo que é a condição animal no cio, é lá na adolescência. Essa daí, você encostou, você Já tá era. valendo, né? Mas depois a gente precisa de muito mais que isso. Por isso que é mais trabalhoso. Estímulos do dia a dia, estímulos emocionais, estímulos de cuidado, estímulos de carinho. E, gente, esse papo aqui, ele tem que acontecer mais vezes para que a gente possa entrar em várias questões, assim, que, né, é tanta ramificação a questão Nossa, da meu sexualidade, Deus. que a gente poderia fazer, eu acho que 4 podcasts, assim, só falando disso. Eu acho muito interessante, porque Tranquilamente. pra gente, pra nós mulheres, é importante a gente entender o que tá acontecendo. Mas aqui hoje o nosso horário tá quase dando e eu queria perguntar pra Aline, assim, uma dica pra gente encerrar o nosso podcast hoje, Aline, que é essencial, assim, e qualquer mulher consegue fazer. Acordar de manhã, olhar no espelho e ver que nós todas somos lindas. Eu não me sinto assim, mas o que você tá fazendo, né? Para que você comece a se sentir assim. Procure ajuda. Ajuda psicológica, ajuda física. Procure ajuda. Mas antes de mais nada, tenha diálogo com o seu marido. Se a partir daí não der certo, você procura outro caminho. Porque de verdade, gente, sexo pra mim é 50% pra um casamento feliz, pra um casamento saudável, pra gente ser saudável. E sexo faz a gente ter saúde hormonal saudável. Física, Física, saudável, né? todo o nosso sistema ali do nosso, como que eu vou dizer, útero, trompas, tudo aquilo ali pra estar funcionando bem, nosso sistema reprodutor, essa era a palavra, sim. pra estar funcionando bem, o sexo é muito importante pra isso. Ele é de Meninas, saúde também. Eu quero lembrar vocês que a Aline, ela tem esse projeto, então ela faz palestras. Se vocês se interessarem, entrem em contato comigo ou com a Aline. A gente pode montar um grupo pra falar disso. A gente tira um dia pra gente só falar disso, porque realmente 40 minutos é muito pouco para um assunto que abrange tantas... Né, Você viu como passou? Passa rápido, tantos conceitos. E assim, é de coração que a gente fez esse podcast hoje, porque existe sim muitas mulheres hoje, e muitos homens tendo dificuldade no relacionamento nessa área sexual, e precisa sim ser falada, precisa sim não ser mais um tabu para que a gente consiga uma acolher a outra. Às vezes esse problema que você tá tendo não é um problema só seu. E aí você dividindo, você encontra um jeito ali de cuidar e curar o seu relacionamento de uma forma saudável, sem briga, sem precisar de guerra dentro de casa. Opa, Não faça é? um amor com seus parceiros, o mundo lá fora vai estar muito mais feliz, eu tenho certeza. E protegendo o seu casamento, né? Porque o mundo não tá fácil não, viu, pra solteiras. Tá parecendo cada um. O que eu tô dizendo, a régua tá alta, gente. A régua tá alta. Não, vou né? fazer um podcast Invista só em de você, meme, de invista cara no seu louca. relacionamento, invista no sexo conjugal dentro do seu casamento e você vai ver sua vida sendo muito mais próspera e feliz. É isso mesmo. Uma mulher bem amada, gente, ela não quer guerra com ninguém. Com ninguém, é isso. Meninas, um bom dia, uma ótima quinta e até a próxima semana. Obrigada, Aline. Um beijo, obrigada, tchau, tchau.